Fala, concurseiro! Você que tem um sonho de ingressar na Polícia Militar, esse canal foi feito especialmente para você. Eu sou o Tenente Coronel Firmino, faça como eu. Vai e vença! Agora vocês vão assistir a aula do professor Rafael San, de português. Bola a todos, vai e vença! Salve, salve galera, voltamos, vamos para o novo acordo ortográfico. Olha só, o que a gente tem que saber com relação ao novo acordo ortográfico? De uma maneira bem resumida, a gente tem que saber que o novo acordo ortográfico ele veio justamente para unificar, né, os países que falam aí a língua portuguesa, né? A gente sabe que não só no Brasil, mas outros países também falam língua portuguesa. Então o novo acordo ortográfico veio justamente para unificar, né, esses países que falam língua portuguesa. O que a gente tem que saber com relação ao novo acordo ortográfico? Põe na tela. Olha só, o novo acordo ortográfico a gente tem que saber que antes o nosso alfabeto ele era extremamente composto por 23 letras, né? E foram acrescidos mais 3, né? O K, o Y e o W. K, Y, W, totalizando aí 26 letras. E a gente tem que saber como primeira regra do novo acordo ortográfico é a regra do trema. Professor, o que é o trema? O trema é aqueles dois pinguinhos em cima de U. Eu sempre digo o seguinte, que parece que existe uma pessoa te olhando de maneira sarcástica, né? Se você for botar o U com os dois pinguinhos, parece que alguém está te olhando de maneira sarcástica. Professor, o que tem a ver? O trema ele não existe mais pelo novo acordo ortográfico. Ele foi abolido, ele foi extinto. Ele não existe mais. Então, palavras, por exemplo, põe na tela as palavras, por exemplo, linguiça, pinguim, sequestro, antes tinha o trema, tinha aqueles dois pinguinhos em cima do e agora? Agora não tem mais. Então o trema ele não existe mais pelo novo acordo ortográfico. O que acontece é o seguinte, as bancas, sabendo que o aluno memorizou já essa situação que o trema não existe mais, o que elas fazem? Elas colocam palavras inglesas, palavras estrangeiras, que na sua essência tem o trema. O que acontece? Palavras de origem estrangeira, que já tem o trema na sua essência, né? Você mantém. Por exemplo, Miller é uma palavra que não é portuguesa, não é brasileira. Se Miller é uma palavra estrangeira, obviamente que ali, né, eu tenho, né, os dois pinguinhos em cima do I, obviamente eu tenho o trema. O novo acordo ortográfico é o novo acordo ortográfico de países, né, oriundos da língua portuguesa, né, que falam língua portuguesa. Tudo tranquilo? Vamos para a próxima. E aí a gente tem a regra do ditongo aberto nas paroxítonas, né? A regra do ditongo aberto nas paroxítonas é o seguinte, eu não coloco mais acento, né, no EI e no OI nas paroxítonas. Então, EI e OI nas paroxítonas, né, no final das paroxítonas, não levam mais acento. Então, por exemplo, a palavra heróico, né? Como é que eu separo heróico? Heróico. Percebe que esse OI é aonde é que está a minha tonicidade. É paroxítona? Sim. Termina em OI? Sim. Então não leva mais acento. Heróico antes tinha acento, antes do novo acordo ortográfico. E agora? Agora não tem mais, tá bom? Europeia. Europeia é a mesma coisa, né? Como é que eu separo a palavra europeia? Europeia. Percebe que o PEI é onde existe a minha tonicidade, é onde existe a minha sílaba tônica. Se é onde existe a minha sílaba tônica, onde existe a minha tonicidade, é ali que eu não vou mais colocar o acento. Por quê? Porque ela é uma paroxítona que termina em EI. Ideia, assembleia, jiboia, apoio, heróico, nada disso tem mais acento. Então, toda vez que eu tenho E e OI nas paroxítonas, não leva mais acento. Tenho duas regras de paroxítona. Essa do E e do OI, e eu tenho a regra também do I e do U tônicos antecedido de ditongo. Toda vez que o I e o U forem tônicos, ou seja, pronunciados com mais força nas paroxítonas antecedidas de ditongo, não leva mais acento. Vamos para o exemplo? Eu tenho como exemplo aí a palavra feiura. Como é que eu separo feiura? Feiura. Percebe que o U é tônico. Ele tá ou não tá antecedido de ditongo? Tá. Esse EI aí é o ditongo. Lembrando que o ditongo é o encontro de vogais, duas vogais juntas na mesma sílaba. Então, toda vez que eu tenho o I e o U tônicos antecedido de ditongo, ali eu não coloco mais acento. Eu tenho outro exemplo. Eu tenho a palavra baiuca. Baiuca, antes do novo acordo ortográfico, tinha, né, o seu acento. Só que agora não existe mais. Então, se eu tenho o I e o U tônicos, né, antecedido de ditongo, eu não tenho mais acento. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para a tela. Olha só, eu tenho a regra agora, a regra dos hiatos, né? A regra dos hiatos. A regra dos hiatos é o seguinte, toda vez que eu tenho vogais duplicadas
nos hiatos, né, terminados em e o, eu não coloco mais acento. Então, vogais duplicadas e o nos hiatos não leva mais acento. Vamos para os exemplos. Eu tenho o exemplo da palavra voo, voo antes, tinha acento, o acento circunflexo, e agora? Agora não tem mais acento. Vou, perdoo, vem, leem, nada disso leva mais acento. Lembrando sempre que vogais duplicadas nos hiatos não tem mais acento. Tudo tranquilo? Tudo de boa? E vamos continuar ainda aí com o novo acordo ortográfico. Lembrando para você que está fazendo o concurso da Polícia Militar, que vai prestar aí o concurso da Polícia Militar e está assistindo aqui o nosso canal, o nosso projeto aqui, um projeto bem legal, que é o projeto Vá e Vença. Olha só, eu tenho a regra dos verbos, do verbos ter e do verbo vir, né, na forma conjugada tem e vem, é uma regra bem tranquila, bem de boa. A regra é o seguinte, né, qual é a regra que a gente tem que entender com relação ao novo acordo ortográfico, levando em consideração esses dois verbos? Eu tenho que levar em conta o seguinte, então, eu tenho, toda vez que o verbo ter e o verbo vir estiverem com o sujeito no singular, toda vez que o verbo ter e o verbo vir estiverem com o sujeito no singular, eu não vou colocar acento. Toda vez que o verbo ter e o verbo vir estiverem com o sujeito no plural, eu vou colocar o acento circunflexo. Vamos, por exemplo, põe na tela. Olha só, ele tem duas lanchas. Ele tem duas lanchas. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Que praticação de ter duas lanchas? Ele. Ele é o sujeito da minha oração. Eu te pergunto, esse sujeito está no singular ou está no plural? Ele está no singular. O que a regra diz? Toda vez que o sujeito estiver no singular e eu estiver ali com o verbo ter e com o verbo vir, né, no caso aí é o verbo ter, né, ele vai ficar sem acento. Agora, vamos para o próximo exemplo. Quando eu falo assim, eles têm duas lanchas, quem pratica a ação de ter duas lanchas? Eles, o sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, eu ponho o acento circunflexo. Regra bem tranquila, regra bem de boa, né? Bem suave, bem de boa. Tudo tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Ele diz o seguinte, vou pôr na tela. Ele vem do Mato Grosso. Quem pratica a ação de vir do Mato Grosso? Ele. Ele está no singular, então eu não ponho acento nenhum. Por quê? Porque o sujeito está no singular, eu não coloco acento quando for o verbo ter e quando for o verbo vir. Agora, se eu falo assim, eles vêm do Mato Grosso, que praticação de vir do Mato Grosso? Eles não está no plural, então eu tenho que colocar o acento circunflexo, o acento circunflexo. Tudo tranquilo? Tudo de bom? Vamos continuar aí com o novo acordo ortográfico. E aí a gente tem o seguinte, põe na tela, o verbo manter, deter, reter, conter, convir, intervir, que são, né, os verbos, né, que dão origem, né, são os verbos ali que tem a ver também com o verbo ter e com o verbo vir, né, que são os derivados do verbo ter e do verbo vir, né, a regra vai mudar um pouquinho. Então, com o verbo ter e com o verbo vir, sujeito no singular, sem acento, sujeito no plural, com acento circunflexo. Com os derivados do verbo ter e do verbo vir, com todos esses que eu mencionei anteriormente, vai mudar um pouquinho. Se o sujeito estiver no singular, ao invés de eu não deixar sem acento, eu vou colocar o acento agudo. E se o sujeito estiver no plural, eu mantenho a regra do verbo ter e do verbo vir. Ou seja, eu coloco o acento circunflexo. Vamos para o exemplo? Olha só, põe na tela. Ele mantém sua palavra. Quem pratica a ação de manter a sua palavra? Ele, o sujeito não está no singular? Sim. Acento agudo. Percebe que mudou. Antes eu não colocava acento nenhum, e agora eu coloco acento agudo porque são os derivados do verbo ter e do verbo vir. Eles mantêm sua palavra. Quem mantém sua palavra? Eles. Opa, o sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, eu mantenho a regra geral, acento circunflexo. Viu como é fácil? Bem tranquilo para você que está curtindo aí o nosso canal Vá e Vença. Vamos para o próximo exemplo. Ele intervém em toda a reunião. Quem pratica a ação de intervir em toda a reunião? Ele, sujeito no singular, acento agudo. Mas se eu falo, eles intervêm em todas as reuniões, que praticação de intervir em todas as reuniões? Eles, sujeito não está no plural, acento circunflexo. Então, regra geral, a gente vai manter sempre, né? Se o sujeito estiver no plural, sempre vai ser o acento circunflexo, em qualquer situação. Mas, se for os derivados do verbo ter e do verbo vir, vai mudar um pouquinho. Se o sujeito estiver no singular, eu vou colocar o acento agudo. Eu espero que você aí de casa esteja, né, aproveitando e esteja, né, memorizando todas essas situações, assistindo ao nosso canal Vá e Vença. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para a regra agora do hífen. A regra do hífen é uma regra bem tranquila, né? A regra geral diz o seguinte, prefixos com letras iguais, separa com hífen. O que isso quer dizer, professor? Prefixo com letra igual. Perfeito, é o que a gente vai ver agora. Olha só, toda vez
que a primeira palavra, né, que tiver com hífen, né, terminar, né, toda vez que a primeira palavra terminar com uma vogal ou com uma letra e a segunda palavra começar com essa mesma letra, ou seja, letras forem iguais tanto na primeira quanto na segunda, eu vou separar com hífen. Vamos pegar o primeiro exemplo, anti-inflamatório. Anti termina com que letra? Letra I. Inflamatório começa com que letra? Também I. São letras iguais? Separa com hífen. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para o segundo exemplo. Arqui-inimigo. 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 Arqui termina com a letra I. Inimigo começa também com a letra I. Arqui não termina com I. Inimigo não começa com I. Letras iguais? Separa. Então a regra geral diz o seguinte: prefixos com letras iguais eu separo com o hífen. Vamos para a segunda regra? A segunda regra diz o seguinte: prefixos com letras diferentes. Toda vez que eu tenho prefixos com letras diferentes, né? Ou seja, a primeira letra termina com uma... A primeira palavra termina com uma letra e a segunda palavra começa com uma letra diferente, o que eu vou fazer? Eu vou juntar. Vamos para o exemplo? Olha só. Semicírculo. Semicírculo. Semi termina com I. Círculo começa com C. São letras diferentes? São. Eu junto. Viu como é fácil? E aí a gente pode pegar aquela máxima da física que os opostos se atraem, né? E naquela anterior que eu falei, né? Os semelhantes se repelem, né? Os semelhantes, né, se afastam, vamos dizer assim. Vamos pegar o segundo exemplo. Extraoficial. Extra termina com A. Oficial começa com O. São letras diferentes? São letras diferentes. Se são letras diferentes, eu vou o quê? Juntar. Viu como é fácil? Bem tranquilo, é óbvio que você vai ficar treinando muito isso aí e assistindo aqui o nosso canal Vai Versa. Vamos continuar, espero que você esteja gostando aí. Olha só, vamos para os casos particulares, Eu tenho sufixos iniciados por H, né? A regra é clara, né? Se os sufixos começam, né? Quando eu falo sufixo é a minha segunda palavra. Toda vez que a minha segunda palavra começa com H, a regra diz que eu tenho que separar, independente da primeira palavra. Então, olha lá, eu tenho pré-história. História não começa com H, a segunda palavra? Separa. Anti-higiênico. Higiênico não começa com H, a segunda? Então, separa. Super-homem. A segunda palavra não começa com H? Separa. Uma coisa que eu tenho certeza que todos vocês daí de casa que estão assistindo o nosso canal Vai Vença gostam, que é mini hambúrguer. Mini hambúrguer. Mini, né? Eu termino em vogal, a segunda palavra começa com H, óbvio que a gente vai aí separar. Por quê? Porque a primeira palavra, a segunda começa com H, eu separo normalmente. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos continuar. Nós temos aqui, se o prefixo termina em vogal e o sufixo se inicia por R ou S, eu junto e dobro o R e dobro o S. O que acontece? Antes do novo acordo ortográfico, minha e saia era separado por hífen, né? Da maneira habitual, como você já tem na sua cabeça aí. O problema é que com o novo acordo ortográfico, tudo mudou. O que a regra diz? Se eu tenho um prefixo em que a segunda palavra começa com S ou R, eu junto e duplico S, duplico R. Vamos para a mini saia para ver como é que fica? Põe na tela. Olha só, mini saia, né, fica assim. Eu pego o mini, né, que é a minha primeira palavra, a segunda não começa com S, o que eu vou fazer? Eu junto, duplico S e duplico o R. Olha como fica a mini saia, fica uma poluição visual, né? Olha, é bem capaz de alguém olhar e dizer que está errado, né, por não estar habituado ao novo acordo ortográfico. Eu tenho a palavra contra-regra. Contra, a segunda palavra não começa com R, o que a regra diz? Toda vez que eu tenho duas palavras dentro do novo acordo ortográfico e a segunda começa com R ou S, eu junto, duplico R e o S. Olha como fica a contra-regra. Contra-regra fica junto, né, com dois R's. Fica uma poluição visual muito grande, mas o novo acordo ortográfico estabelece, né, fixa isso aí como certo. Tudo tranquilo, tudo de boa? Vamos continuar. E agora eu tenho mais uma regra, né? Mais uma regra. Quando dois R's ou S se encontram, permanece a regra geral. E aí os alunos às vezes confundem com a regra anterior. Lembrando que a regra anterior é somente se a segunda palavra começar com R ou S eu junto. Nessa regra é diferente. Essa regra é se a primeira começar com R e a segunda começar com R ou S e S, né, eu separo. Olha o exemplo que eu coloquei aí para vocês. Super requintado. Super termina com R a primeira. A segunda começa com R. O que acontece? Regra geral. Separa pelo novo acordo ortográfico. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos agora exercitar. Para toda a teoria tem uma prática para você que está curtindo aqui o nosso canal Vai Vença. Vamos lá para a primeira questão. Polícia Civil do Espírito Santo, 2018, né, Instituto AOCP identifica a alternativa em que existe uma palavra que não esteja de acordo com o novo acordo ortográfico. Vamos pegar aí
todas as questões, né? Eu tenho na letra A, aguentar, tranquilidade, delinquente, água, vergonha, estão todas certas, né? Na letra B, 50, aguemos, linguística, equestre, eloquentemente, todas estão certas, aí não há erro nenhum. A única alternativa que vai apresentar, né, um erro não é a A, não é a B, não é a C, não é a D, mas é a letra E. Professor, aonde é que está o erro na letra E? A letra E apresenta redarguimos, né, com os dois, né, pontinhos em cima do que a gente chama de trema. O que eu falei logo no início da nossa aula? O trema, ele não existe mais pelo novo acordo ortográfico. Ele foi extinto, ele foi abolido. Se ele foi extinto, se ele foi abolido, essa é a nossa alternativa errada, que está certa. Por quê? Porque ele colocou os dois pinguinhos em cima do I, e a gente sabe muito bem que o trema não existe mais. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para a nossa próxima questão. Põe na tela. A segunda questão da OCP 2019, ele diz o seguinte: assinale a opção em que o verbo está errado conforme a nova ortografia atual. Vamos ver? Vamos para a letra A. Olha o que a letra A diz pra gente. Eles leem um livro. Eu te pergunto, existe algum erro na letra A? Não. Por que não existe nenhum erro? Toda vez que eu tenho vogais duplicadas no hiato, né, elas não levam mais acento. Vogais E e O nos hiatos, né? Toda vez que elas estiverem duplicadas, né, não leva mais acento. Ele não colocou acento, a letra A está certa. Lembrando que ele quer a errada. Vamos para a letra B. Eles intervêm na decisão da equipe. Quem pratica ação de intervir na decisão da equipe? Opa, eles, o sujeito não está plural? Acento circunflexo, letra B também está certíssima. Vamos para a letra C. Os alunos creem na aprovação. Quem pratica ação de crer na aprovação? Os alunos. Só que a regra não é essa. A regra é das vogais iguais nos hiatos. Então, toda vez que eu tenho E e O duplicado nos hiatos, não leva mais acento. A letra C está certíssima, certíssima. Vamos para a letra D. Eles veem bons filmes. Olha só onde está o nosso erro. Percebe bem comigo. Eles veem bons filmes. Onde está o erro na letra D? Pensa comigo. 2 segundos. Perfeito. Isso mesmo. Isso que está passando na sua cabeça. Eu não coloco mais acento em vogais duplicadas no hiato. E ele colocou o que invalida a nossa questão. A letra D está errada. E a letra E está certíssima. Porque quando eu pergunto para o verbo o que convém, eu tenho como resposta uma nova medida. Uma nova medida está no singular e a regra estabelece que eu tenho que botar necessariamente, nesse caso aí, o acento agudo. Segunda questão, resposta correta, a letra D. Vamos para a nossa terceira e última questão, né, falando do novo acordo ortográfico. Diz o seguinte, Instituto AOCP 2019. Olha o que a questão diz. Identifique a opção em que a palavra composta está escrita de acordo com as novas regras gerais. Letra A. Vamos para a letra A. Anti-higiênico. A regra é clara. Toda vez que eu tenho na segunda palavra, o H é separado com if. Por enquanto a letra A está certa. Anticolonial está certo ou está errado? Errado. Porque se a primeira termina com vogal I e a segunda começa com C, anticolonial deveria estar tudo junto. Letra A está errada. Vamos para a letra B. Anti-higiênico, certo? Segunda palavra com H sempre separa. E anti-inflamatório também certo, porque vogais iguais, letras iguais, eu separo pelo novo acordo ortográfico. Então, a resposta correta da nossa terceira questão é a letra B de bola. Então, a gente encerra por aqui e daqui a pouquinho a gente volta para estar falando de mais um assunto para você que vai prestar o concurso da Polícia Militar.